Olá, estamos aqui nós, juntas na mesma sala, com o nosso chá, para mais umas partilhas. Tudo bem, Eva? Está tudo bem. Hoje fiz chá de erva príncipe. Ai sim? Olha, o meu é de cidreira. Hoje foi de cidreira. Eu acho que esse é o chá dos doentinhos, mas pronto. Mas pronto, olha, foi o que Brinca. calhou. Não, por acaso gosto, é um chá que eu gosto e faço algumas vezes. Olha, hoje estou particularmente entusiasmada com a nossa conversa. Como sempre, não é? Mas desta vez, se calhar por ser o nosso segundo episódio, acho que estou aqui mais entusiasmada porque na sequência do primeiro que fizemos, do Dois Chás de Conversa, surgiram vários comentários e mensagens muito engraçadas que nos deram a entender que as pessoas se identificaram de certa forma com aquilo que fomos falando. Até de uma forma emocional, mais pessoal, e foi muito giro, coisas do género, isso fez-me lembrar os meus tios, ou tenho muito mais piada a falar inglês, ou acho que me sinto mais portuguesa do que francesa, ou vice-versa. Isso foi mesmo muito engraçado perceber, e agradeço desde já a interação que fizeram connosco, porque realmente também é o nosso propósito. E no meio destes comentários e mensagens que fomos recebendo, também nos fizeram chegar algumas dúvidas, não só de colegas terapeutas da fala, como de pais, de amigos, de familiares, de pessoas que não conhecemos ou que ainda não conhecemos. E se calhar hoje, Eva, poderíamos tentar descortinar aqui algumas coisas à volta do tema bilinguismo. Sim, concordo. Parece-te bem? Sim, parece muito bem. Concordo plenamente contigo. Fiquei até surpreendida com algumas das reações. Como tu disseste, e muito bem, foram a maior parte muito emocionais, pessoas, todas elas com experiências muito diferentes, e isto só vem mostrar como o bilinguismo é tão diverso e tão único. Como há tanta gente que se identifica com aquilo que sobre o qual nós estivemos a conversar, que eu achei muito interessante. A maior parte das reações que eu tive foram privadas, pessoas que partilharam ou experiências, sugestões, deram-me algumas sugestões de temas e de coisas que gostavam de ver até investigadas e pesquisadas de uma forma mais científica, que foi também muito interessante, e dúvidas. Sim, há dúvidas não só por parte dos bilíngues, dos pais dos bilíngues, mas por parte de colegas terapeutas. E concordo, acho que podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Se calhar já não vamos juntar tanto esta parte engraçada da literatura com um assunto mais científico, vamos ser assim, só a parte um bocadinho mais científica, mas acho que há um público que pode estar interessado nisso, porque as pessoas no fundo têm que acreditar naquilo que nós estamos a fazer. Claro E que sim. nós temos conversas, mas conversas informais, descontraídas, mas são sérias, e estes assuntos são trabalhados por nós de uma forma científica. Com rigor, claro que sim. Exatamente, era Claro essa que a sim. palavra que estava à É procura. isso mesmo. Eva, e como especialista e investigadora na área do bilinguismo, a proposta hoje era a seguinte: eu dizia aqui algumas afirmações e tu tentavas responder, tentavas dizer se elas eram verdadeiras ou falsas, dando a tua perspectiva sobre as coisas. Não é nenhum teste, ok? Mas é assim um formato para fugir aqui um bocadinho também ao muito sério e que nos possas transmitir um bocadinho da tua experiência, Tu pode já ser? sabes que eu tenho muito jeito para testes e para exames, e mesmo quando é falso eu Pois digo sei. verdadeiro, consigo justificar muito bem. Por isso não estou assim com muito medo. Não? Não? Então boa sorte. Então é o seguinte, primeira afirmação. O bilinguismo é prejudicial ao desenvolvimento linguístico da criança. Verdadeiro ou falso? É falso. E se as pessoas ouviram a nossa primeira conversa, acho que muitas já sabem responder a isto. Mas durante muitas décadas houve a ideia de que o bilinguismo era prejudicial. Eu vou outra vez para a minha parte pessoal, sem querer estragar aquela parte rigorosa que nós queríamos.
Mas esta afirmação foi mesmo feita, o pediatra, na altura terapeutas da fala, não é? Há tantos anos atrás, o pediatra disse aos meus pais que não podiam falar comigo em holandês porque depois isso ia prejudicar o meu desenvolvimento cá em Portugal em português. Então o holandês ficou proibido em minha casa, mais ou menos. Não é? O meu pai não gostava que a minha mãe falasse connosco em holandês. Mas este mito persistiu e ainda há quem acredite nisto. Felizmente agora há muita gente a investigar, os linguistas começaram por investigar primeiro isto, os terapeutas da fala, por causa da parte da intervenção, e a investigação mostra-nos que isso não é verdade. Não é por se falar mais do que uma língua que a criança vai ter algum atraso ou perturbação no desenvolvimento da linguagem. Claro. O que não quer dizer que um bilingue não possa ter uma perturbação que precise de ser avaliada e de ser trabalhada. Quando há dúvidas, o que eu sugiro é consultem um terapeuta da fala. O terapeuta da fala faz uma avaliação, tira todo o historial e depois decide se aquela criança precisa ou não de intervenção. É muito difícil para mim, nestas pequenas conversas e não fazendo disto umas aulas ou umas palestras longas e chatas, é difícil para mim explicar quando é que uma criança tem uma perturbação. Se no monolingue já é difícil, num bilingue ainda mais, porque são todos diferentes. Eu já me estou a repetir um bocadinho a dizer isto, mas é verdade. A idade em que estão expostos às línguas, os momentos, os contextos de uso, se os pais falam a mesma língua ou não, há uma série de fatores que nós temos, um historial muito grande que nós temos que recolher e depois as avaliações têm que ser feitas nas duas línguas. Em caso de dúvida, consultem um terapeuta. Se não tiver problema, não tem problema. Até porque depois podem receber conselhos de pessoas porque depois os pais dos bilingues também ouvem muitas conversas. Faz mal, devias fazer assim, devias fazer assado. É um bocadinho como com as grávidas, não é? Toda a gente tem uma opinião. Tem que ouvir os seus médicos. Os pais, se ficam com dúvidas, se têm incertezas, vão falar com um profissional. Claro que sim. Mesmo em relação às etapas do desenvolvimento, não é? Às vezes surgem dúvidas que aparentemente parecem simples e não são nada simples, não é? Portanto, sim, acho que no bilinguismo, não é? O desafio ainda é maior. Eu também não quero cair naquele erro de desvalorizar, porque em crianças monolíngues o que acontece muitas vezes é que os pais vão desvalorizando e esperam que passe, e a criança está com uma perturbação que não é tratada. E eu também não quero sugerir nada disso, não é? Não é nem desvalorizar nem sobrevalorizar, é se há dúvidas, consultem um terapeuta. Um terapeuta da fala, claro, é isso mesmo. Segunda afirmação. Quando as crianças bilíngues misturam línguas, isso significa que estão confusas. É falso. Ora bem, o confuso... Tenho aqui o meu gatinho a visitar-me. Veio-te mais chato. Não faz mal. Sabes o que é que ele quer? Quer que eu lhe abra a porta? Espera um bocadinho. Força. Estou na minha sala, não é? Vou ter que lhe abrir a porta. Sai mais um. E todos nós sabemos que os gatos é que mandam. Por isso. Então, estávamos a falar do confuso. Do confuso, exatamente. Não significa que estejam confusas. As crianças, quando misturam línguas pequeninas, realmente não as sabem diferenciar. Mas o confuso aqui no sentido que é uma coisa negativa, não é, isso não é negativo. O code switching e o borrowing são dois fenómenos muito naturais nos bilíngues, quer adultos, quer crianças. O code switching e o borrowing não são exatamente a mesma coisa. O code switching é quando se usa, quando eles falam numa conversa, misturam línguas, usam várias línguas. Até pode ser porque estão com dois interlocutores que falam duas línguas diferentes, para um dirigem-se a falar numa língua e para o outro noutra língua. Pode ser uma situação do género. Ou eles próprios na frase usam duas línguas misturadas. O borrowing é um bocadinho diferente. O borrowing é o que eu estou a fazer agora, ao utilizar a palavra code switching e borrowing. Porquê? Porque não as consigo traduzir, não arranjo um termo melhor do que estes, ou porque é um termo que é utilizado na nossa comunidade científica e que toda a gente identifica. Porque borrowing, vou dizer como o pedir emprestado,
não ficava muito bem. Fica muito bem, não? Então o que eu estou a fazer é isto, estou a pedir emprestadas estas duas palavras a outra língua e estou a misturá-las aqui na conversa. Não foi esquisito, eu não estou confusa, eu sei perfeitamente do que é que estou a falar. E os bilíngues também. Os adultos, a partir de uma altura em que tomam consciência e que têm ensino formal, conseguem fazer isto de forma muito controlada, não é? E às vezes fazem-no de propósito. As crianças é de uma forma assim um bocadinho mais acidental, mas não é problemático. Exatamente. Muito bem. Um bilingue tem um conhecimento igual em ambas as línguas. Isto até foi uma coisa que nós já falámos no outro episódio, mas parece que continua a haver assim, algumas dúvidas em relação a isto. Sim, exatamente. É muito importante esclarecer isto, porque vem então da definição que nós temos atualmente de bilinguismo. E eu também falei que os bilíngues não são só aqueles que são expostos a duas ou mais línguas desde a nascença, não são só os bilíngues simultâneos, temos vários tipos de bilíngues. Um bilíngue é aquele que utiliza duas ou mais línguas diariamente. Posto isto assim, dá para perceber que, consoante os contextos, a frequência de uso da língua não dominam as duas línguas da mesma forma. Até temos uma expressão que é a língua dominante e muitas vezes até na parte mais científica a gente fala em L1 e L2, a língua 1, a língua 2, a língua 3. Isto tem a ver, de facto, com a frequência de uso de uma determinada língua e com os contextos. Eu, numa área de trabalho, posso ser mais competente numa língua, em casa uso outra língua, se calhar manifesto ralho melhor com as minhas crianças numa determinada língua. Aprendi a conduzir noutro país estrangeiro, se calhar só sei falar sobre a terminologia relacionada com a condução naquele país onde aprendi a conduzir. Por isso, não dominam, é diferente, é variável. É diferente, não é? Claro. Pois. E às vezes pode ser mesmo difícil percebermos qual é que está a dominar, porque ela pode dominar em diferentes formatos, em diferentes situações. Não é? Sim, olha, uma pergunta engraçada que às vezes se faz a bilíngues é: em que língua é que tu costumas sonhar? Sim, acho que não sempre na mesma língua, eu não sonho sempre na mesma língua, acho eu. Exatamente, porque não há o pensamento numa língua, não é? Portanto, é uma coisa mais global das duas, ou das três, ou o que for. Quarta afirmação. Os pais devem escolher apenas uma língua ou usar com a criança? Devem escolher só uma língua, foi o que tu me disseste. Sim. Sim, é que apenas uma. Houve uma pequena interferência na transmissão, deve ser. O que eu disse foi: os pais devem escolher apenas uma língua ou usar com a criança. Também é falso. E essa afirmação até é um dos motivos pelos quais me procuram mais vezes. Porque têm essa dúvida. E é-lhes dito muitas vezes que têm que escolher uma língua. E o que eu digo é que é falso, não têm nada que escolher uma língua. E até acontece mais vezes essa dúvida quando temos um casal de países diferentes e que falam línguas diferentes e que dominam línguas diferentes. E muitas vezes nestes casais, um até pode ser bilingue e o outro até nem ser, ou nenhum dos dois ser bilingue ou dominar bem a outra língua. Não é? Os pais têm que escolher a língua que for mais natural para si. O que é importante é que haja comunicação, é que a criança tenha meio de comunicar, de se expressar e receber de volta a mesma coisa, porque é assim que as crianças se vão desenvolvendo e vão adquirindo a linguagem. Então tem que ser o que for mais natural para aquele pai ou para aquela mãe. A criança em casa fala uma língua, na escola fala outra. Isso também não vai prejudicar a criança, por exemplo, na escola. Eu acho que até lhe vai dar mais recursos na escola para adquirir uma outra língua, porque a criança vai ter sempre uma forma de comunicar. E se nós estamos a inibir alguma coisa, ou em nós, ou na criança, só estamos a inibir o desenvolvimento e a comunicação daquela criança. Por exemplo, em termos de terapia, eu falo mais do que uma língua, é o que sair naturalmente. Se calhar cumprimento a criança numa língua, começamos a falar sobre a escola numa língua e depois quando formos para os nossos objetivos terapêuticos de intervenção, que podem estar direcionados para outra língua, a coisa vai para outra língua. Por exemplo, se eu tenho que dar atenção para as crianças que estão comigo, quase sempre em português, porque é como eu consigo ser mais assertiva. Então, é o que é natural. A terapia também é bilingue. E a avaliação tem que ser sempre feita, na minha perspectiva, em todas as línguas, porque nós temos que perceber qual é o repertório daquela criança
e se as dificuldades são semelhantes em ambas as línguas, isso ajuda-nos a dar o diagnóstico. É fundamental para darmos o diagnóstico e até para percebermos o que é que pode haver como transferência de competências para uma e para outra língua. E há uma expressão que se utiliza na comunidade científica, que está muito em voga, atual, até assim um bocado moda, que é prática baseada na evidência. Prática baseada na evidência é uma trilogia, não é só, porque eu acho que remete um bocadinho para a parte científica, mas não é só a evidência científica que nós temos atualmente. Isto inclui, para além disso, de tudo o que está publicado e investigado, inclui a experiência do clínico, ou seja, eu como pessoa, como terapeuta, a minha experiência pessoal e clínica também conta nas decisões e, fundamental, a perspectiva do cliente, do utente. Eu deixo os pais escolherem. Eu faço o diagnóstico, explico quais são as dificuldades da criança, se ela por acaso eu acho que ela as tem. Querem escolher uma língua para a intervenção, os objetivos de intervenção têm que ser mais dirigidos para esta ou para aquela língua, consoante eu faço aquilo que eles me pedem. Não sou eu que decido isso, e mesmo que não concordo muito, porque acho que essa decisão, a perspectiva deles é tão importante como a minha. Eu explico, dou a minha opinião, mas a decisão em última análise é desse. E para mim isso é que é uma verdadeira prática baseada na evidência. Aquilo que eu estudei, o que eu sou como pessoa, o que eu consigo fazer e o que é que eles querem, porque isso é que é fundamental. Porque senão as coisas também não melhoram, não mudam, a intervenção não funciona. Claro, isso faz muito sentido. Eu acho que é muito importante refletir nisto e impulsionar os outros também a refletir, não é? Porque aquilo que nós sentimos, não é? Nós sentimos e transmitimos isso, mas muitas vezes também somos orientados a sentir e a fazer de outra forma, não é? Mesmo a criança também tem aqui um papel, não é? Orientador, e ela também tem a sua individualidade e que nos pode ajudar a perceber qual é o melhor percurso, não é? Em conjunto com os pais, claro. Mas acho que é mesmo muito importante essas três bases que estão dentro, não é, de uma boa tópico prática. Grande. De uma boa prática, sim. É isso mesmo, de uma boa prática mesmo. Muito bem. Próximo. O teste está no correr bem, senhora professora? Eu acho que sim, acho que está quase a chegar ao limite. Vamos lá ver como é que isto corre até ao fim. Para acabar o teste. Justifique as suas respostas, não se esqueça. Não esqueça. Um bilingue não tem sotaque. É falso. O sotaque, olha, hoje vou partilhar isto, hoje nós estamos a gravar isto no Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é 5 de maio. Posso dizer, não é? Estamos a gravar isto no dia. Eu acho que sim, eu acho que sim. É um dia muito da língua portuguesa. E eu partilhei um vídeo que foi partilhado pelo Walter Ugumem, em que falam sobre sotaques. É delicioso aquele vídeo. Se ainda não viste, vai lá ao Facebook ver. Não, os bilíngues podem ter sotaque, têm frequentemente sotaque e isso não é problema. Sotaque é uma das áreas que eu acho mais interessantes e também será um bom tema para um próximo. Isso mesmo. Sim, isso tem a ver com aquilo que nós já falámos antes, das línguas dominantes, dos contextos, das idades de aquisição, porque há um período ótimo para a aquisição de linguagem e a partir de uma certa altura, mesmo que eu me torne bilingue, há determinado, por exemplo, em termos fonéticos, porque o sotaque remete para a fonética e para a fonologia. E o nosso sistema fonológico estabelece até uma determinada idade, depois há alguns fonemas, alguns sons, alguns fones que podem ficar mais difíceis para mim. Eu misturei aqui fonemas, fones, mas também não vale a pena. Sim, mas a diferença dos sons, para ficar mais simples. Porque a parte fonológica também é importante, não é só a parte fonética. Isto está dirigido para os terapeutas da fala. Porque um estrangeiro que queira aprender uma língua... mas eu agora já estou a fugir do tema, é melhor não explicar. Não? Não, vou deixar, fica teaser para uma próxima, porque eu começo a falar sobre isto, depois já começas a achar que eu estou papalha no teste. E começa a cortar, não é? Já não tenho paciência e começa a cortar. Não tens paciência para a frente e podes descontar. Ok. Tá bom. Também já estamos aqui a abrir um caminho para o próximo episódio, o que é bom. Conversar contigo é infindável. É verdade. Então vamos lá seguir. Sim. Um bilingue é bicultural. É falso.
é falso. Um bilingue não é bicultural, porque isto pode não ser criado no meio de duas culturas diferentes, ou seja, tem que haver mesmo aqui a influência de tudo, da língua e da cultura. Da mesma forma como um monolingue pode ser bicultural, não é necessário que um bilingue seja bicultural, um bilingue pode ser monocultural. Isto de cultura, então, agora já é um tema que se calhar até é outro tema, mas se calhar até que nem eu estou assim tão à vontade para debater, porque o que eu estudo tem muito a ver com a língua, cultura, já é outra coisa. Eu, na nossa última conversa, disse, se calhar este é um aspecto menos técnico. Não deve ter sido muito correto eu ter dito isto assim. É uma área que se calhar na qual eu não estou tão confortável, embora esteja agora a ler e a trabalhar muito sobre isso, porque é muito aliciante. A parte da cultura e da personalidade. Como é que eu tenho, e foi nos comentários que nos fizeram, nos quadros que eu tenho uma dupla personalidade, uma tripla personalidade, que é isto? Isto é algo que pensa, não, mas temos que... É natural, não é? Manifestamos, ou podemos nos sentir mais divertidos, ou mais sérios. Olha, como eu disse que era mais assertiva e que ralhava melhor em português, então nós temos de facto a parte da cultura e da personalidade, acho que é um tema... Eu acho que é interessante, Eva, eu acho que podemos estudar também, não é? Para termos aqui o rigor que pretendemos nos nossos episódios e depois lançar as nossas perspectivas, porque assim, a nossa ideia também é partilhar, não é? E partilhar também é fazer com que façam, com que interajam connosco. Portanto, eu acho que seria um tema... As conversas, a gente pôs 2 chás de conversa, mas a gente aceita muita gente aqui a mandar palpites, a dar opiniões, a partilhar as experiências, e isso foi uma coisa que nós tivemos na primeira conversa e que nos ajuda a ter estes momentos mais ricos também. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, interajam connosco, continuam a fazê-lo. Obrigada pelas partilhas até ao momento e nós estaremos cá em breve, novamente. Não é, Eva? Sim. Um bom dia mundial da língua portuguesa para toda a gente. São todos os dias, por isso não interessa quando é que vão ver isto. E até à próxima. Até à próxima. Um beijinho.